Olá, galerinha, tudo bem? Professor Afonso junto com vocês mais uma vez aqui para falar de física lá para o primeiro ano. Então, rapaziada, vamos nessa, vamos trabalhar. Conhecimento é muito importante, tamo junto nesse momento. Lembra sempre, lavar a mão, tomar cuidado aí com a higiene, porque a gente está remotamente aqui junto, mas tem que se cuidar, aproveitar para estudar e para se cuidar mesmo. Então, bora lá, hoje a aula é sobre força. Pega lá a tua apostila, página 44. Vamos ver o que é uma força, como que funciona esse negócio. Então, força é um agente capaz de alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, ou ainda gerar uma deformação sobre ele. Traduzindo para vocês bem rapidinho. Se um corpo está em repouso, a tendência em relação ao solo, lógico, a tendência dele, por uma coisa chamada lei da inércia, é se manter em repouso. Se o corpo está em movimento, pela mesma lei da inércia, movimento retilíneo e uniforme, a tendência dele é manter esse movimento, até que uma força externa, uma força lá, venha e atue sobre o cara, beleza? E ainda uma terceira coisa, gerar uma deformação. Quando você aperta uma bola, quando você aperta uma bexiga, você precisa fazer uma força para poder deformar esse negócio, tá? Então, ali uma situação de exemplo para vocês. O peso ali que esse cara está levantando, né, o halter, ele estava ali no chão, em repouso em relação ao solo. Para tirar esse corpo do repouso e colocar ele em movimento, dá para ver que o cara está fazendo muita força, beleza? Então, ó, alterar o estado de repouso ou de movimento. Do mesmo jeito aqui, a gente vê nessa colisão, essa batida feia dos dois carros, como foi gerada uma deformação. Essa deformação também, para acontecer, precisou de ação de uma força, joia? Então, basicamente, força é isso aí. Vamos para frente. Beleza. O que acontece lá agora num negocinho chamado de dinamômetro? Olha só que nome, parece uma coisa do outro mundo, parece uma coisa sinistra, mas ó, não fica assustado não. Basicamente, o dinamômetro é uma molinha aonde você põe uma graduação, você põe valorezinhos nela, como se fosse uma régua, e aí você pode pendurando pezinhos, massinhas que atraídos pela gravidade vão dar uns pezinhos. E quanto mais pezinhos você pendurar nesse cara, maior vai ser a deformação da mola. Então você consegue, com isso, achar o valor do peso deles. E lembra que peso é um tipo de força que atrai a gente em direção ao centro da Terra. Então, quanto maior a deformação da mola, mais peso está lá que está pendurado nela. Então, esse aparelhinho, esse negócio chamado de dinamômetro, que volta e meia vai aparecer para vocês, inclusive na aula de laboratório, é um instrumento utilizado para a medição da força, sacou? Força, dinamômetro. Só lembrar disso, que vai dar boa, que vai dar certo. Bom, tipos de forças que podem aparecer, já está ali para vocês, forças de contato, dentre as forças que a gente vai ver. Forças de contato, basicamente, o que são? São forças que, para atuarem, ela precisa literalmente encostar. Para ter essa força atuando, precisa da interação direta dos corpos. Então, você vê ali o carinha empurrando ali a caixona, você vê que ele tem que encostar para empurrar, né? Quanto mais coisa tiver dentro da caixa, mais força ele tem que fazer. Mas para poder movimentar essa caixa, ele tem que encostar, ele tem que fazer um contato. Outros exemplos de força de contato, você pode ver ali do lado, por exemplo, o choque entre as duas bolinhas, que formam um par ação e reação, mas uma bateu na outra, a outra bateu em uma, encostou, força de contato. Ali é interessante você ver naquela pessoa que está caminhando ali do lado direito, que quando uma pessoa caminha, acontece uma coisa muito maluca, porque a gente, quando anda, empurra o chão para trás. E o chão reage empurrando a gente para frente. Então tem que ter esse contato, né, entre o nosso pé e o solo. Por isso que quando a gente vai num lugar que está ali sendo lavado, né, um tipo ali de calçada, tal, que quando está sendo lavado em shopping é muito comum, eles têm que pôr para você aquela plaquinha, cuidado piso escorregadio, cuidado piso molhado. Por quê? Porque quando você coloca alguma coisa entre a sola do teu sapato e o chão e diminui o atrito, você diminui o contato desses dois corpos e aí você tem menos força. Por isso que o chão fica mais escorregadio. Aí a gente tem lá a carroça, né, sendo puxada pelo burrinho, também é um contato, embora seja por uma corda, né, que está sendo puxada a carroça, mas a força numa corda, a força de tração, igual você está vendo no baldezinho ali, ó, ela também é
força de contato. Só que esse contato é através de uma corda. É a corda que manda essa força aí, beleza? Vamos para frente. Então vamos dar uma girada. Aí, beleza. Bora lá. Nem toda força precisa de contato para acontecer, dessa interação. Tem algumas forças que agem numa região, num campo de força. Sacou o nome? Campo de forças. A mais clássica e mais conhecida, obviamente, é a nossa amiguinha força da gravidade. Você não precisa estar em contato com o chão, você não precisa estar em contato com o solo para a gravidade atuar sobre você, né? Senão o cara que pula de paraquedas jamais iria cair. Então a força da gravidade é uma força que não precisa de contato para ela rolar. Ela age numa região, num campo, beleza? Então é a principal força de campo, nossa amiguinha gravidade. Além dela, eu também vou ter a força magnética, que é representada por um ímã. Então, o ímã, para poder, né, agir sobre o metal, ele não precisa encostar, claro. Se você deixar, ele vai acabar encostando. Mas ele não precisa estar encostando no metal para a força agir. Na proximidade, ali na região, ele também vai agir. Então, é uma força que age numa região, num campo. Mais tarde, vocês vão ver a força elétrica, a força de atração entre as cargas elétricas positivas e negativas. Também é uma força de campo, tá bom? Vai ver várias forças e aí fica bem facinho de você entender qualquer uma, é só analisar a situação que não tem erro. É bem tranquilo, tá joia? Beleza, vamos para frente. Força resultante. Olha bem esse nome, presta atenção. A força resultante, ela vai ser a soma vetorial das forças que atuam em um corpo. Nossa, entendeu? Não, né? Então vamos falar o português bem claro. É a força que sozinha faz o mesmo efeito que as outras forças ou todas as forças que atuam no corpo. Traduzindo, se você for empurrar um carro e não conseguir fazer ele se mexer, aí chega uma pessoa na rua, te oferece ajuda, ela também empurra o carro, vocês dois juntos conseguem fazer o carro se mexer. Se aparecesse um fortão no começo da situação e empurrasse o carro, movendo ele do mesmo jeito, esse fortão sozinho está fazendo a mesma coisa que você e a outra pessoa juntos. Ou seja, vocês dois somando forças dão a mesma força do fortão. O fortão é a força resultante. Ele sozinho fez a mesma coisa que vocês. Mas cuidado, pode ser também a força que sobra. Você já brincou de cabo de guerra? Quando cada um puxa para um lado, quem que ganha? Quem tem mais força. Mas se um puxa para um lado com 10 e o outro puxa com 8, quem vai ganhar é o cara que tem 10. Mas não porque ele tinha os 10, porque sobrou para ele 2. 8 teu, anulou 8 dele. Ele tinha 10. Perdeu 8 porque você está puxando para o outro lado, sobra 2. Esse 2 é a força resultante. É a força que sobra. Sacou? Então, você pode ter lá sobre um corpo várias forças. Aqui a gente tem 4, né? 4 forcinhas agindo sobre o corpo. Se eu pegar e usar aqueles métodos que a gente já viu de calcular a força resultante, né? Decomposição, regra do paralogramo, do polígono, o que acontece? Eu reduzo essas 4 forças a uma força só, e essa única força sozinha vai fazer a mesma coisa que essas 4 aí, né, que estão agindo sobre o corpo. Então, o que acontece? Fica esperto. Força resultante, se você tiver uma questão teórica, ele vai falar para você, bonitinho, que nem tá aqui, ó, é a soma vetorial. Bonitinho, que nem tá aqui, ó, é a soma vetorial das forças que atuam no corpo. Mas é a força que sozinha faz a mesma coisa que todas as outras. Joia? Bom, o que acontece? Vamos ver como é que pode aparecer esse negócio, qual vai ser uma maneira de ser cobrado isso daí. Então pega a tua apostilinha, dá um pulo rapidinho lá na página 50, acha o exercício 3, a letra B. Nessa sequência de exercícios, é para você determinar a resultante das forças que estão agindo em cada caso. Então, eu peguei a questão D, porque ela tem 4 forças. Então, você vai ter que simplificar essas 4 forças e achar uma só que vai fazer o mesmo efeito delas. Bom, como que a gente faz? Qual que é a técnica? Qual que é o jeito? Então, primeiro, a gente tem que achar as forças que têm a mesma direção e sentidos opostos. Calma. As que estão na horizontal e as que estão na vertical. Então vamos começar com as forças que estão na horizontal. Você tem os 5 newtons horizontal e para a direita, e você tem o 2 newtons também horizontal e para a esquerda. Por que eu estou trabalhando as duas? Por que eu estou trabalhando só com as forças na horizontal? Porque quando eu faço isso, elas são opostas. Então eu subtraio as duas
E vai sobrar para mim uma força também horizontal para o lado da maior, portanto, para a direita, e ela vale 3 newtons. Por que 3 newtons? 5 menos 2, beleza? Então, opostas, você subtrai. 3 newtons horizontal e para a direita. Bom, eu só trabalhei com as forças na horizontal, simplifiquei na horizontal, de 2, achei uma. Agora, eu vou para vertical. Tenho 1 newton para cima, tá? Que você pode ver ali, e tenho o 2 newtons para baixo. Então, tá ali, ó, as duas forças na vertical. Também são opostas, também vou subtrair, então vai sobrar para mim uma forcinha vertical, lógico, para o lado da maior, para baixo, que é o 2, né? Só que essa força vai ser a subtração das duas. Então, 2 menos 1, sobra para mim 1 newton para baixo. Beleza. Você percebeu o que aconteceu? Você está ligado? Eu tinha 4 forças. Fiquei só com 2. Agora eu tenho que pegar essas duas e transformar em uma só. Então, o próximo passo, achar a resultante dessas duas aí. Vou fazer. Então, eu faço isso daqui, ó. Eu pego as duas, ponho elas com a mesma origem, e aí eu uso o que a gente chama de regra do paralelogramo, lá dos paralelos, lembra? Desenho a força de 3, uma linha paralela a ela, do mesmo tamanho dela, na ponta do 1, tá ali na horizontal. Aí eu pego essa linha ali, tamanho do 1, paralelo a 1, mesmo tamanho do 1, e desenho na ponta do 3. Fecho o retângulo, aonde esse retângulo fechou, aonde as forças se encontraram, eu vou ter a nossa força resultante. Repara que a força resultante aqui, ela é a forcinha em vermelho, e ela vai ser o resultado das duas. Quer dizer, vetorialmente eu já consegui achar. Essa resultante, ela vai ser a força que sozinha faria o mesmo efeito de todo mundo que está naquele bolo, de todo mundo que tinha lá no começo. Ó, de 4 forças eu achei uma. Só que aqui só está mostrando para você vetorialmente o desenho, o esquema. Essa força, ela está indo para baixo, ela está indo para a direita, e eu preciso do módulo dela, do valor. Então agora eu vou ter que calcular essa resultante. Se você analisar a força resultante, a força verdinha de 3 e a força cinzinha de 1, esses 3 caras estão formando um triângulo retângulo, beleza? E não tem erro, né, gente? Quando a gente fala de triângulo retângulo, tem que lembrar dele quem? Teorema do Pitágoras. Isso mesmo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Toma lá, ó. Força resultante ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser 1 cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o outro também ao quadrado, que vai ser 1 também ao quadrado. Eleva todo mundo, pela matemática moderna, 3 ao quadrado dá 9 e 1 ao quadrado dá 1. O que acontece? Soma esse povo, o 2, que é expoente, passa para o outro lado, vira uma raiz, então eu vou ter raiz de 10. O que acontece? Algumas questões, elas podem parar por aí. Algumas questões podem deixar a resposta desse jeito. Mas, às vezes, tem questões que terminam a conta. E aí você termina e ela vai dar 3,16. Tá joia? Tá aí. A resultante das forças que agem sobre esse cara é 3,16 newtons. Show de bola! Sugestão para você. Então, faz o seguinte. Vai ali na página 50 e faz os outros, cara. Faz os outros, dá uma treinadinha, dá uma estudadinha. Precisou de alguma coisa, a gente entra em contato, conversa. Nesse período aí, lembra, a gente continua junto, tá? Então, estuda, se empenha, se cuida, a gente se fala, beleza? Valeu para vocês, abração e a gente se encontra. Tchau, fui!